Pessoal, refletindo aqui sobre os acontecimentos dos últimos dias, resolvi fazer esse vídeo sobre uma reflexão e a gente pensarmos no que está escrito com relação às escrituras, com relação a fenômenos sobrenaturais e o mundo e o Brasil, América Latina, nesse ano de 2026, o Brasil que vai ter eleições gerais agora 2026 na Colômbia, Copa do Mundo nesse ano de 2026 e muitos acontecimentos, guerra pelo mundo, rumores de guerra, guerras, Estados Unidos e Israel declarando guerra ao Irã, o Irã, né, resistindo, combatendo. Então está acontecendo muita coisa no mundo esse ano, em especial aqui na América Latina, eleições gerais, tanto no Brasil quanto na Colômbia, Copa do Mundo, guerra. E agora também aí, do mês de abril para cá, dia 31 de maio, esses assuntos aí de ufologia, alienígenas, espécies de alienígena, o influenciador Mike Leão, que é do interior do Paraná, na cidade de Campo Largo, do Paraná, que está lá, esses dias que teve uma experiência lá com ele lá, que deu no que falar, inclusive a página dele no Instagram cresceu muito e vários influenciadores estão aí falando desse acontecimento de OVNI que está aparecendo lá em Campo Largo, no interior do Paraná, que esse rapaz, o Mike Leão, viu. Então assim, eu resolvi fazer uma reflexão, porque a gente está no final dos tempos, então muita coisa está acontecendo e essa questão de fenômenos, coisas sobrenaturais, tem a questão de política no Brasil, a disputa que está aí, o Rio de Janeiro. Ao meu ver, o Rio de Janeiro está tomado por um principado de coisas ruins mesmo, forças malignas da morte. É o meu ponto de vista o que está acontecendo na política no estado do Rio de Janeiro, porque tempo após tempo só governadores corruptos sendo presos, políticos aliados de governador do estado do Rio de Janeiro, para arrancar essa gente do poder. Tá uma briga no estado do Rio de Janeiro e essa gente está querendo tomar o poder em geral no país. Tá uma coisa maligna. Viu o que aconteceu em 2023, no 8 de janeiro de 2023, e essa gente tá aí, tá brigando pra, sei lá, ficar no poder, permanecer no poder. Eu tenho para mim, na minha visão particular, que essa gente é teleguiada por força, por principados, por coisas estranhas, porque o que está acontecendo no mundo não é normal esse ano de 2026, principalmente por conta de eleições gerais no Brasil e na Colômbia, Donald Trump no poder, guerra contra o Irã, Estados Unidos e Israel contra o Irã, e o Irã lá resistindo, a China crescendo para tomar a hegemonia, o poder da hegemonia para ela. Então é uma coisa assim que parece que é um principado que está agindo. É uma coisa anormal no Brasil, aqui na América Latina. Estados Unidos invadiu Venezuela, sequestrou lá o presidente da Venezuela, sequestrou. É uma coisa que a Babilônia fazia lá atrás, 6.000 anos atrás, é uma coisa anormal. Uns dizem que alienígenas não existem e que são anjos caídos. ETs não existem. Há quem diga que ETs não existem, que são anjos caídos. E essa questão de naves, disco voador, coisas que parecem voando, do nada aquilo some assim, ó, numa questão de segundo, tá lá sobrevoando em um lugar, e quando vê, do nada aquela coisa desaparece, não faz nem curva, essas aeronaves deles, elas estão assim paradas, e quando vê, do nada, em questão de segundo, desaparece de forma agressiva, drástica. Então assim, tá uma coisa assim anormal nesses últimos meses, abril, maio, nesse ano 2026, porque no interior do Rio de Janeiro estava tendo vários grupos de luzes andando pelos céus por volta das 18 horas, das 19 horas, 20 horas, 21 horas. Eram quase todas as noites naqueles 2 anos de 2022 e no ano de 2023, principalmente ocasião de frio, quando ia chegando por volta do mês de maio, mês de junho.
Então, assim, nesses 2 anos, 2022 e 2023, estava tendo muitas luzes andando no céu, agrupadas em forma de triângulo, como se fossem vários triângulos, e todas sincronizadas na mesma velocidade. Quando não em grupo, em formato de triângulo, era em carreirinha. Tipo 10 luzes andando em carreirinha, todas na mesma velocidade. E isso está em aparição em vários pontos do Brasil, do país, Minas, no Amazonas. E também tem uma cidade também lá em Minas que é Nova Lima. Alguém registrou que viu nave sobrevoando por lá. Então está sendo uma coisa estranha nesses últimos 2 meses, abril e mês de maio. Está muito. Esse fenômeno, essas coisas estão sendo muito falado nesses últimos dias. É como o fenômeno lá que apareceu lá no sítio, na fazenda do rapaz lá em Campo Largo, no interior do Paraná, o Mike Leão, que é o influenciador do Instagram. Então tá demais nesses últimos dias. E vários influenciadores, como o Peter, que é o influenciador do YouTube, o Peter tá falando desses assuntos demais. Muitos influenciadores, são muitos influenciadores que estão falando desses assuntos. Então eu resolvi fazer esse vídeo de reflexão, porque tá escrito que no final dos tempos vai aparecer tanta coisa, muita coisa. E tá aí. Então assim, guerras, potências maiores, como foi lá 5, 6 mil anos atrás, a época da Babilônia. A Babilônia roubava, saqueava, matava, fazia guerra, até que um dia tudo se voltou contra a Babilônia. E a Babilônia foi destruída porque Deus não se agradava daquela coisa maligna de Nabucodonosor, que o próprio Deus fez questão de humilhar Nabucodonosor, fazer Nabucodonosor virar animal, comer capim junto com os animais, passar e dormir noites no sereno. Deus, além de castigar Nabucodonosor, até ele se reconhecer que existe um Deus todo-poderoso, e depois disso Babilônia também foi destruída pela própria indignação de Deus. Então tá aparecendo muita coisa. É Estados Unidos aí que rouba, que saqueia, que maltrata, que faz matança, declara guerra, mata. Estados Unidos e Israel fez aquele genocídio lá na Palestina, no Iraque, mundo afora, na Síria, na Líbia. Então assim, por quê? Atrás de dinheiro, por petróleo. E esse ano no Brasil, na Colômbia, é ano de decisões políticas, além de Copa do Mundo. E tem muitos influenciadores falando dessa questão de negócio de alienígenas, naves espaciais, UFO, assunto de UFO. Nesses dias, mês de abril desse ano 2026 e mês de maio agora, como foi no caso lá do rapaz lá do Mike Leão, no interior do Paraná, na cidade de Campo Largo, dia 31 de maio, que me parece que foi domingo agora, domingo passado. Então sim, está rendendo assunto. O Mike inclusive cresceu na plataforma dele lá, na página dele lá no Instagram. O Mike tinha, me parece que, não sei se é 400 mil, 40 mil seguidores. Ele pulou para mais de 2 milhões de seguidores. Por quê? Esses assuntos estão rendendo, estão dando no que falar nessas últimas 2 semanas. Então assim, tá uma coisa demais. Ninguém sabe por quê. É um ano carregado, é Copa do Mundo, eleições no Brasil, eleições na Colômbia, guerra contra o Irã, Estados Unidos e Israel pelejando contra o Irã lá resistindo sozinho, resistindo a Israel, resistindo os ataques de Israel, resistindo às pressões e os ataques dos Estados Unidos. E também essa questão aí da China, que está crescendo economicamente, está para dominar o mundo. Então está essa briga, essa revanche de Estados Unidos e China. Então ninguém sabe, será por quê essa multidão de aparições de OVNIs, a ponto de milhares de influenciadores na internet? O assunto agora, por esses dias, está sendo só OVNI, UFO, alienígenas, as várias espécies de alienígenas parecidos com lagarto, outros parecidos com insetos, outros parecidos com humanos, outros cinza, outros parecidos com rã. Então deixa aí seu comentário, comenta o que você acha, o que você pensa sobre essa multidão de aparições que está tendo, esse negócio de alienígenas nesses últimos dias, que tantos influenciadores estão falando sobre esses assuntos. Então deixa aí seu comentário, o que você pensa, o que você acha.
vou fazer com que esse vídeo não fique muito longo. Vou finalizar esse vídeo, mas deixa aí seu comentário, tá bom, pessoal? E a gente vai voltar aqui fazendo outros vídeos, outras reflexões, porque a gente precisa pensar, precisa chegar a uma conclusão. E dê sua opinião, o que você acha dessa multidão de aparições que está tendo nos últimos tempos, nos últimos meses, principalmente nesse ano de 2026, que é ano de Copa do Mundo, ano de eleições no Brasil, na Colômbia, e também esse crescimento da China que está aí para dominar o mundo, tomar a hegemonia dos Estados Unidos. Deixa aqui embaixo seu comentário, o que você pensa, o que você acha sobre essa multidão de aparições, e se isso é coisa do final dos tempos, se isso é coisa dos poderosos do mundo, os donos do sistema, porque essa gente eles têm ligação com o maligno, os donos do capital mundial. Deixa aqui seu comentário, o que você acha, o que você pensa, tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo, para não ficar muito grande. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.